Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, você que vai ouvir essa palestra mais tarde. Eu sou Sandra Tâmbara e é um prazer estar aqui com vocês novamente, a convite da Casa Bezerra de Menezes, para mais uma conversa, uma palestra, para a gente conversar um pouquinho sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus. Para iniciarmos o nosso trabalho de hoje aqui, vamos acalmar o nosso coração, fazermos uma oração do Pai Nosso, que é o que Jesus nos ensinou. Pai Nosso, que estais no céu, mas livrai-nos do mal. Amém. Então vamos lá, eu vou compartilhar com vocês a tela que eu preparei. O tema de hoje é Eu, o Próximo e Deus, caminhando com amor na casa espírita. Então, vamos lá. Muito bem. A mentora nos fala da relação divina que nós temos entre eu e Deus. E ela propõe uma tríade diferente. Eu, o próximo e Deus. Né? Ela nos diz que falta nos empenhar com maior ostensividade, maior consciência no trabalho de arregimentação do relacionamento de maior profundidade afetiva pela saúde de nosso conviver. Então, ela está dizendo que na casa espírita nós precisamos, trazer um melhor convívio, mais amor, mais fraternidade entre nós na casa espírita. Olha só. Um centro espírita não tem uma vida própria como uma empresa, uma equipe de trabalho, uma escola, não tem uma vida própria. Quem faz essas instituições são os integrantes desta instituição, né? Um centro espírita será tão harmônico e centrado em ações do bem quanto forem as pessoas que o dirigem e que frequentam. É nessa relação, nesse olhar empático, fraterno com o próximo, que chegaremos a Deus, que construiremos em nosso coração o reino dos céus. Jesus já nos dizia, o mestre, né? Ame o teu próximo como a ti mesmo e não faça aos outros o que não quer que façam contigo. Ele nos ensina que é no nosso relacionamento que travamos os nossos desafios, os desafios de perdoar, de tolerar, de persistir, de aprender a amar. Então vamos pensar assim, né? Com Deus a minha relação é boa. Eu aceito a sua superioridade, a sua misericórdia, o seu perdão, o seu amor por mim. Eu acredito que Deus me ama, que sou filha de Deus e me sinto amada por Ele. Em relação às pessoas que nós ajudamos, as pessoas carentes, vulneráveis, que precisam da nossa doação, da nossa caridade, do nosso trabalho voluntário, eu também me relaciono bem. Eu me sinto bem fazendo bem. Mas aí eu pergunto a vocês, e com os pares? As pessoas que estão voluntários como eu, trabalhadores como eu, colega de turma, dos cursos, de grupos de estudo, como é que eu me relaciono com as pessoas, os meus pares, os outros trabalhadores da casa? No mundo corporativo, no mundo do trabalho, a gente realiza uma avaliação chamada 360 graus. E é assim, o meu superior imediato me avalia, o meu subordinado me avalia e os meus pares também. Ou seja, na empresa é comum a gente perguntar como é que as pessoas se relacionam com os profissionais de outros departamentos do mesmo nível. Como é que outras pessoas se relacionam com você?
Então, lá no mundo corporativo, nós estamos falando de uma hierarquia, mas trazendo aqui para a casa espírita, nós temos colegas, lógico, que são diretores, dirigentes, conselheiros, tem o presidente ou tem a presidenta da casa, né? Essas pessoas ocupam um papel, mas todos nós somos irmãos, somos esse próximo que Jesus está nos convidando para, com tanta sabedoria, né, para olharmos para esse próximo e amarmos esse próximo. Então, em outras palestras, eu já trouxe aqui o livro do Laços de Afeto. Então, hoje nós vamos falar da segunda parte desse livro e trouxe também o livro do Divaldo Franco, alguns trechos da Joana de Ângeles, do Ser Consciente, e o outro da Sueli Calda Schubert, Dimensões Espirituais no Centro Espírita. Muito interessante esses 3 livros, altamente recomendo. Ó, os objetivos da nossa conversa de hoje. 3 objetivos. Despertar para uma autoavaliação, para que você saia hoje daqui pensando sobre você, como é você se avaliando, como é que eu tenho me comportado no centro espírita, como é que eu tenho me comportado com o próximo. Sensibilizar para o poder do afeto no centro espírita, entre os companheiros de doutrina, e propiciar insights de novas ações, ou seja, que esse conhecimento que a gente vai trazer aqui, pequeno, simples, mas que ele desperte em você alguma ação nova, alguma mudança, né? Então vamos lá. Já no livro da Hermance, ela traz uma citação do Livro dos Médiuns. A bandeira que desfraldamos bem alto é a do espiritismo cristão e humanitário. Nesse livro, ela traz várias citações do Livro dos Médiuns, e onde o Allan Kardec nos auxilia, né, a compreendermos melhor todos esses ensinamentos. Ele diz assim: um centro espírita faz muitas ações de caridade, tem acolhimento fraterno, atendimento espiritual, como passe, vibrações, não é? Todos os centros espíritas têm os seus trabalhos. O que dizer também dos trabalhos mediúnicos, ajudando os irmãos desencarnados e encarnados? Esses trabalhos, a direção é correta, certa, porém, entre os irmãos de doutrina, os trabalhadores, os frequentadores da casa, ainda vemos uma distância que dá espaço às nossas sombras. O que são as nossas sombras? O nosso egoísmo, a nossa competitividade, a nossa inveja, a nossa soberba. Ou vocês nunca viram alguém ser caridoso com um ar de superioridade? Não só em relação ao próximo carente, mas em relação aos irmãos no centro. Precisamos refletir sobre isso, né? Porque isso é um fenômeno que nos afasta de Deus. Bem, por que será que isso acontece, né? Olha só o que a irmã se fala para a gente no livro. Sorrisos, abraços festivos, alegria e afeto efusivos dos encontros doutrinários arrefecem-se inesperada e compreensivelmente, alguns poucos minutos depois, ou seja, começa com alegria, com sorrisos e de repente se apaga, quando ficamos a sós com as mesmas pessoas antes entusiasmadas. Por que será? Ela foi bem clara nesse trecho. Por que temos tanta dificuldade em nos relacionarmos com as pessoas de uma maneira mais harmônica? Onde será que está a causa de não alimentarmos um sentimento humanitário, como o Kardec disse lá, o espiritismo cristão e humanitário? Como é que é? Depende de quem para a gente ter esse espírito humanitário, tanto nos encontros virtuais como nos presenciais. Vamos pensar. Ela ainda diz para a gente, humanizar é contextualizar. É descobrir horizonte, respostas, caminhos, é construir o saber espírita através do autoconhecimento. Opa! O espiritismo, sem auxiliar o espírito, é tornar-se um ser, e tornar-se um ser integral, é somente transmissão de conteúdo, somente informação.
Então, se a gente não transforma isso, se esse conhecimento espírita não transforma o meu eu íntimo, o meu eu interior aqui, o meu eu mais profundo, não chegou no ponto que o espiritismo quer. Há muitas atividades no centro espírita, gente, em todos os centros espíritas, mesmo nessa pandemia, nós temos grupos de estudos, várias atividades que vão promovendo questionamentos nessa direção do autoconhecimento, para aprendermos assim a compreender o porquê eu me irrito com os erros do próximo, com o comentário do meu próximo. Aprendi muito, gente, preparando essa palestra. Quantas vezes a gente esquece de vigiar os nossos pensamentos em relação ao nosso próximo? A irmã se nos fala que nós somos especialistas, verdadeiros analistas, psicanalistas da vida do outro. Mas a gente, ou seja, a gente olha para o defeito do outro, mas não se aproxima em tentar ajudá-lo, né, o outro, e também tentar se conhecer. E essa aproximação com o outro de uma maneira mais empática, mais fraterna, mais paciente com as dificuldades do meu irmão. Então, a gente tem a dificuldade de lidar com as dificuldades do outro, porque não se conhece, porque não tem esse autoconhecimento, então fica o tempo todo nos seus vícios, nos seus hábitos, na sua rotina. Ainda chama atenção. Dirigentes espíritas, investamos na melhoria das condições da vida interpessoal do grupo, elaborando programas saudáveis de convívio familiar, conhecimentos dos tarefeiros sobre a vida das relações, tratando temáticas específicas e adequadas às necessidades apresentadas à rotina, ou seja, aqui ela chama, dirigentes espíritas, vamos fazer trabalhos, programas voltados ao autoconhecimento, não só ao estudo puramente da doutrina. É aplicar essa doutrina à nossa vida, essa transformação da sociedade que nasce na nossa transformação íntima, né? Então, ela não é somente estudando, é vivenciando isso. Então, a irmã, né, a mentora nos chama atenção para essas dificuldades que nós temos com as nossas sombras, com os nossos defeitos, e que incomoda no outro, certamente está relacionado às minhas dificuldades, né? Se eu vejo o que o outro faz, é porque eu reconheço aquilo em mim. E isso se chama autoanálise. Olha só o que Joana de Ângeles nos diz. A autoanálise, trabalhada pela insistência de preservação dos ideais superiores da vida, é o recurso preventivo para a manutenção do bem-estar e da saúde nas suas várias expressões. Aqui ela nos chama a atenção que o autoconhecimento, a autoanálise, ajuda na nossa saúde. Saúde dos relacionamentos, das conexões com as pessoas, é um dos pilares da longevidade, sabia? Isso pesquisas da neurociência nos comprovam. Pessoas que sentem que fazem a diferença na vida de alguém, na vida do outro, e que o outro é uma bênção na sua vida. Isso faz com que a gente tenha mais saúde, que a gente viva melhor. Então, a irmã se fala, um programa do individual ao coletivo trará frutos auspiciosos, tornando motivante a convivência. Esse é o piso elementar para que as responsabilidades assumidas no trabalho obtenham um melhor resultado e desempenho das capacidades e talentos individuais, reforçando a condição de ambiente cristão. Então, aqui, para quem gosta de resultado, quantas cestas básicas, quantas coisas nós vamos fazer, quantas doações, quantos atendimentos, tudo isso é muito lindo, é muito necessário, só que se a gente fizer tudo isso, mas se a gente não tiver um olhar fraterno para o nosso amigo do lado, para o nosso companheiro no centro espírita, nós estaremos pulando uma lição importante para chegar nos nossos propósitos mais nobres.
Então, acrescido da garantia insubstituível que faz do cristianismo algo essencialmente celeste e universal. Olha só, seu caráter humanitário, único capaz de promover o progresso dos homens em razão de preparar seu profitente para ser uma carta viva da paz e do amor. É um convite para nós sermos uma carta viva de paz e de amor, em plena sociedade de homens atormentados. Nós estamos numa sociedade atormentada. Então, que a gente seja essa carta viva, que a gente professe, que a gente seja professor desse espírito, desse caráter humanitário. Bem, com laços mais gratificantes e motivantes, como a confiança, a simpatia, olha lá o que nós precisamos trazer para o centro espírita, a amizade, a alegria, tudo isso gera bem-estar para a convivência, são algumas das vantagens desse afeto cristão nos relacionamentos. Bem, quando o enfoque centrado nos valores uns dos outros, quando a gente tem esse enfoque, né, nesse valor do próximo, olha lá, tem uma carinhosa indulgência com os limites e imperfeições no conjunto, a gente vai ficar mais indulgente, melhores chances de converter os conflitos em lições, cada vez que tivermos um conflito, nós vamos aprender com ele, transformando em lição e não em brigas, né, em separações, em exclusões, e a valorização e compartilhamento das ideias e movimentações no bem de uns pelos outros. Nós estamos no centro espírita para aprendermos a amar, principalmente a nós mesmos aqui, os amigos do centro espírita. Com isso, olha só o que ela traz. Conhecer a diferença. As diferenças, nós não somos pessoas, cada um, ser único, individual, mas quando a gente conhece a diferença, é quando a gente acolhe, sem preconceitos, sem regras rígidas, entender essa diferença do outro. Depois, quando a gente conhece a diferença, passa a compreender. O que é compreender? Qual é o sentido que ele tem para Deus. Nossa, aquela pessoa é tão teimosa, meu Deus. A gente fala uma coisa, propõe uma coisa e ela não aceita. Qual é o sentido que ela tem para Deus? Ela é do jeitinho que ela é. Essa é a personalidade daquela pessoa. Qual é o sentido? É filha de Deus, é nosso irmão. Nós estamos numa família fraternal, né? Nós estamos numa família da terra. Se a gente não sentir que cada um é um ser divino, um espírito em evolução, a gente não vai conseguir alcançar esse caráter humanitário. Vai ficar só fazendo ações, mas que não transformam o nosso íntimo. Aprender com a diferença, ou seja, amá-lo na sua particularidade, apesar das dificuldades, amar, aprender a amar essa diferença, né? Olha só o que o Espírito de Verdade disse para nós. Todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor ao bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. Ai, é muito linda essa frase, né? Onde a gente sinta o amor, onde a gente esteja mais unido para que isso tudo se envolva o mundo inteiro, tá? E para finalizar, eu trouxe aqui também uma frase do Dr. Bezerra de Menezes, que está no livro da Sueli Caldas, tirada lá do livro da Ivone, né? Então ele diz assim: Bezerra de Menezes, nosso patrono desta casa. Um centro espírita onde as vibrações dos seus frequentadores, encarnados e desencarnados, irradiem de mentes respeitosas, de corações fervorosos, de aspirações elevadas, onde a palavra emitida jamais se desloque para futilidades e depreciações. Será detentor da confiança da espiritualidade esclarecida, a qual ou elevará a dependência de organizações modelares no espaço, realizando-se sublimes empreendimentos
que honrarão os dirigentes dos dois planos da vida. Aqui, Dr. Bezerra de Menezes chama a nossa atenção. O centro espírita é um local, quando a gente está trabalhando, quando a gente está estudando, nós temos que procurar elevar o nosso pensamento, elevar o nosso sentimento, aprender, conhecer a diferença que é o outro, compreender essa diferença, aprender com essa diferença. Com isso, nós vamos receber ajuda da espiritualidade esclarecida, superior, que vai nos ajudar a realizar coisas maravilhosas nos nossos centros espíritas. E era isso que eu queria trazer para vocês hoje, que a gente consiga, né, depois dessa conversa, dessa explanação, pensar um pouquinho nessa semana sobre a minha autoavaliação, o que é que eu tenho feito, sensibilizar um pouquinho a importância do amor, é isso que Jesus nos convida, é isso que a Irmã-se e a Joana e todos os outros espíritos superiores, são sublimes, que mandam para nós essa mensagem, acordando a gente, provocando a gente. É pelo amor no seu coração, através do outro, que você vai chegar a Deus. E é com muita alegria, então, que nós finalizamos o papo de hoje, a nossa conversa. Esperamos que tenhamos outras oportunidades da gente se encontrar e, quem sabe, em breve, presencialmente, para a gente dar aquele abraço e a gente poder se confraternizar. Então, para finalizar, vamos fazer uma prece agradecendo a espiritualidade amiga, agradecendo ao Pai por esta oportunidade, agradecendo a Jesus, que vem sempre nos iluminar, lembrando do seu amor, da sua benevolência, do seu perdão, da sua misericórdia, da capacidade de estar com o outro e amá-lo como do jeitinho que ele é. Agradecemos, Pai, por essa oportunidade e que tenhamos uma ótima semana. Assim seja. Eu paro de compartilhar aqui e paro de gravar. Até a próxima.